Na realidade, a lei de base do sistema de educação e ensino, que é de fato a lei 17/16, de 7 de outubro, é a lei que vem a regular a organização e o funcionamento do sistema educativo no país. Essa lei, quando se trata do pessoal da educação, do agente da educação e recursos humanos, diz aí que se exige idoneidade, integridade moral, se exige que também o profissional eleve permanentemente a sua competência técnica científica. Em todas as instituições, Avaliamos as pessoas, fazemos esse processo de avaliação de desempenho. Só que o problema é o quê? Nós não podemos falar de avaliação de desempenho sem tocarmos em outros aspectos que antecedem a avaliação. Por exemplo, o líder sim, deve criar, por exemplo, um propósito de equipa. O que é isso? Propósito de equipa. como é que funciona esse propósito? Exatamente. É tipo engajar a equipa, é unir a equipa sobre um problema que a escola tem, que a comunidade tem. A escola é do povo, não é? Sim. A escola é do povo. E uma escola simboliza a educação daquela comunidade. Certo. Vamos dar aqui um pequeno exemplo, não é? Como é que se cria um propósito de equipa? Como é que se motiva as pessoas? É mais ou menos assim. Eu sou líder, não é? Sou o diretor, sou líder de uma escola. Na primeira reunião do ano, eu esse propósito de equipe. Eu chamo a equipa toda, reúno com elas, faço uma contextualização da escola na comunidade. Certo. Olha, a nossa comunidade é pobre. Aqui os nossos meninos, os jovens, adolescentes, eles normalmente envergam mais para delinquência e bebida. As meninas engravidam muito cedo, depois pegam uma bancada, metem em frente à casa e começam a vender. Portanto, essa é a história da nossa comunidade. A nossa comunidade é pobre. Agora, como é que nós podemos ajudar essa comunidade? Por que é que nós estamos aqui? Que vantagens teremos se nós conseguirmos, por exemplo, influenciar essas mentes? Como é que o nosso trabalho aqui vai impactar a vida dessa comunidade, desses meninos? Portanto, tudo isso, esse é apenas um pequeno exemplo, tudo isso é criar um propósito de equipe, isso que nós chamamos unificar, engajar, para que a escola, todo mundo da escola saiba que, não, temos um problema para resolver. Certo. É tipo aquela ansiedade, aquela motivação, temos que trabalhar, vamos vencer, temos que fazer aquilo, está vendo, né? Tem que pôr pressão. Tem uma pressão, temos que trabalhar, mas mais por motivação mesmo. Sim. Portanto, essa é a primeira, isso antecede a avaliação de desempenho. A primeira coisa é isso, é criar um propósito de equipa. Só depois nós criamos um propósito de equipa, né, é que nós podemos falar, por exemplo, objetivos, projetos, está vendo? Porque infelizmente também nossas comunidades estão mesmo mal. Por exemplo, a falta de educação mata, não é? Falta de educação mata. Sim, mata a sociedade. Exatamente. E não mata só a longo prazo. Muitas vezes, quando falamos que a falta de educação mata, estamos a ver a longo prazo. Não. Esses meninos que violam e matam, chegam a matar mesmo, esses meninos adolescentes, eles matam porque eles também não têm mesmo nada na cabeça. Aí está a falta de educação. Por isso é que a falta de educação mata. Imagina, por exemplo, um rapaz que até os 16 anos não sabe ler. É complicado. Que tipo de emprego é que ele terá? E pouco tempo depois ele vai arranjar alguém, vai engravidar. Que tipo de família que vamos ter? Portanto, nós depois vamos ter no bairro um conjunto de pobres, uma pobreza extrema. Né? Por isso é que a escola, o líder escolar deve criar esse propósito de equipa. Como é que nós podemos ajudar a nossa comunidade? A escola é do povo. Como é que nós vamos impactar isto? Então, só depois dali, de se motivar assim, é que passamos para a segunda fase. Vamos criar um objetivo deste ano. E depois é que iremos, então,
dividir a função de cada um com base nesse objetivo. Mas todas as instituições seguem mesmo esta avaliação que eu gostaria de saber por parte do doutor. O nosso problema Sim. na função pública é começamos com a falta de objetivos. Ok. Eu se dizer, por exemplo, a Delmira, sai à rua, por exemplo, amanhã, sai à rua, entrevista somente funcionários públicos e pergunta qual é o objetivo da tua instituição para este ano. O que é que eles querem atingir este ano? Se entrevistarem 100 pessoas, eu duvido que 5 irão dizer os objetivos da minha instituição são esse e aquele. Duvido. 5 pessoas apenas não vão dizer. Esse é o problema do funcionalismo público, não é apenas a educação, Okay. o funcionalismo público. Portanto, para que nós tenhamos a avaliação, esses assuntos precedem a avaliação. É necessário criar um propósito de equipa, é necessário criar um objetivo para se alcançar no ano e só depois disso então vem a última coisa. É necessário que cada funcionário saiba com antecedência qual é a parte dele, qual é a responsabilidade dele para se alcançar esse objetivo. Só depois disso é que vamos falar da avaliação. Aí, agora, depois do líder criar essas condições, estamos prontos para falar de avaliação. Bom, mas agora então isso significa dizer que o líder, no princípio do ano, reúne a equipa, né? Define o propósito, define a avaliação e vamos para lá. Bom, quais são os objetivos da avaliação? O básico, o principal para mim como líder, o principal é desenvolver pessoas. Por isso eu citei o decreto inicial, né? Sim. Eu disse que o decreto diz que o agente da educação se exige idoneidade e que ele tem que elevar permanentemente as suas habilidades. Portanto, a avaliação serve para isso principalmente. Mas depois tem outros valores, outras valências que a avaliação traz. Por exemplo, a avaliação contribui para motivar o profissional. Quando ele sabe que teve uma boa avaliação, isso galvaniza, né? Galvaniza o indivíduo. E também a avaliação incentiva a disciplina pessoal e serve para a promoção de categoria, para a mudança de vínculo laboral e também identifica para o líder, quais são as áreas que ele deve trabalhar mais. Agora, nosso tema, nosso aspecto principal, Sim. Quais são então os princípios da avaliação? É isso mesmo. Para que a avaliação seja legal, para que seja correta mesmo e atinja o seu real objetivo, é necessário que ela se baseie em princípios. Bom, quais são esses princípios? O decreto presidencial, decreto presidencial 28/22, de 27 de janeiro, traz-nos ali alguns princípios básicos, pilares, para se fazer a avaliação. Dentre eles está, por exemplo, o princípio da legalidade. Isso significa o quê? Toda avaliação tem que se basear na lei. Ok. E esse decreto, né? Esse decreto que é o 28/22, que traz então toda essa lei, né? Não podemos avaliar coisas que não têm a ver com a lei. Depois também temos o princípio da relevância. Quer ver? O princípio da relevância. O que é esse princípio da relevância quer dizer? Quer dizer que tudo que nós avaliamos tem que trazer competência, tem que ser relevante para o desenvolvimento do agente. Por isso, deixa-me só terminar já que agora é um aspecto fundamental. Tá bem, doutor. Por isso é que a avaliação precisa depois de um feedback. Toda avaliação válida tem que ter um feedback. Uma avaliação sem um feedback é como, por exemplo, comer um mofete sem peixe. Ok. Tá vendo? Por quê? Porque o objetivo da avaliação é desenvolver as pessoas. O que é que muitas vezes acontece? Na educação, e penso também Entre os setores. O diretor avalia, ou então a comissão, né, da avaliação avalia. Por exemplo, vamos imaginar, né, avaliamos a Delmira. A Delmira teve 17 valores. Ponto. Tá, é bom, 17 é bom. E depois chamamos a Delmira vem, assina, concordância com a avaliação, concordou e vai embora.
É isso que normalmente acontece. Ok. Não há aquela conversa, não há nenhum feedback. Agora, assinar uma avaliação, assinar o teu nome, desenvolve o quê? O que é que a pessoa aprende por chegar ali, leu e assinou o nome? Aprende o quê? Nada. E infelizmente, é isso que acontece com as nossas avaliações. O que deve acontecer é avaliar a Delmira, colocar uma Delmira sentada, como é positivo, elogiamos. Delmira, nós apreciamos a tua prestação esse ano. A produção foi boa, amamos o que você fez, você mexeu aqui, tiraste aqui, fizeste isso, você contribuiu dessa maneira para o nosso objetivo do ano e estamos felizes. Porém, Delmira, por melhor que a gente seja em alguma coisa, há sempre espaço para melhoria. Sim. Então nós estamos preocupados com alguma situação, nós que gostaríamos que a Delmira melhorasse num aspecto. Vamos lá supor, por exemplo, a Delmira atrasa algumas vezes. Delmira, a pontualidade da Delmira está um pouco aquém, então nós queremos trabalhar nisso. Agora, nós também podemos sugerir profissional e pessoalmente dar algumas sugestões pessoais à Delmira. Se calhar podemos dizer assim, Delmira, que tal você, por exemplo, preparar a tua roupa com antecedência? Um dia antes, saber qual é a roupa que vai vestir. Porque se calhar pode parecer brincadeira ou coisa rápida, mas escolher roupa leva tempo. Pior ainda quando temos que engomar depois. E pior se é mulher. Exatamente. Então a avaliação é também tocar possivelmente em algum aspecto, né? Certo. Vamos saber se estamos mesmo certo, por exemplo, em acharmos que esse é um problema, se calhar nós, a comissão, achou que esse é um problema, que deve melhorar, mas se calhar a Delmira acha que não. Então, tem que haver aquela conversa, esse feedback. Portanto, a avaliação sem feedback não é avaliação. É conforme eu disse, comer mufete sem peixe. Não funciona, não tem gosto. Depois há mais alguns princípios aí. Por exemplo, o princípio da coerência. Coerência quer dizer que deve estar tudo contextualizado. Tudo bem claro. Estamos a avaliar, por exemplo, um agente, temos que saber se é administrativo ou docente. E vamos avaliar segundo o cargo que desempenha. Segundo a função também que tem. É professor, é primário. Então, temos que estar ali a avaliar segundo o contexto dele. Por isso é que deve haver o princípio da coerência. Não podemos ir buscar outros assuntos que não têm nada a ver. Para evitar muito, nós quando vamos no hospital pode ser estagiário, doutor. Exatamente. Em alguns aspectos. Houve limpeza, também estamos a incluir isso. Não, mas a limpeza que nós tivemos aqui na escola, certo. A Delmira não veio. E também queremos incluir isso na avaliação. Não. A avaliação é mesmo só do contexto educativo, no caso. Então, se está faltando em algumas atividades da instituição, não tem nada a ver com a avaliação? Não, tem outros aspectos que vamos também avaliar isso. Porque a avaliação é um conjunto de fatores, de itens, né? Se tivéssemos aqui a ver logo o formulário de avaliação, íamos depois checar ali. Depois temos outro princípio principal, que é o princípio da transparência. Tem de ser transparente. Ser transparente. O que significa? Significa que o agente da educação deve saber com antecedência o que é que ele vai ser avaliado, em que aspectos vai ser avaliado, o que é que se espera dele este ano. Por isso que eu disse também no princípio do ano letivo, o diretor, o gestor, o líder reúne, define quais são os objetivos e também define qual é o plano de trabalho, de ação para cada funcionário. Delmira. Sim. Este ano, a Delmira vai pegar a 3ª classe. Delmira, o teu objetivo qual é? É colocar os alunos a lerem. O aluno, Delmira, não pode chegar na 4ª classe sem saber ler. Há alguns alunos que já vêm com noção, alguns já conhecem alguma coisa, mas há outros alunos que têm dificuldade de identificar a letra B, C e F. Então, vai equalizar todos os alunos e eles devem saber ler na 3ª classe. Não passam para a 4ª classe não saber ler. Então, esse é o objetivo da Delmira logo no princípio do ano. Já sabe, Delmira, que no final do ano vai ser avaliado né? Vamos ver no aproveitamento escolar dos alunos, se sabem ler ou não. Então, é isso que significa transparência. Saber com antecedência
o que a Delmira, no caso, né, no nosso exemplo, o que a Delmira vai ser avaliada. E por último, por agora, o último pilar, né, o último princípio, é o princípio da obrigatoriedade, que significa que a avaliação é para todo mundo. Uma vez que a avaliação serve para todos, uma vez que a avaliação serve para o próprio desenvolvimento do indivíduo, é importante que seja para todo mundo, inclusive também os líderes, os diretores. É sempre bom também que os diretores sejam avaliados para eles perceberem o nível do impacto que estão a ter, não é? sobre a sua equipa. Sim, agora, para terminar, depois fazer as perguntas, para terminar, a avaliação Sim. não é para punir, ninguém. A avaliação não é tipo o filme A Vingança do Diretor. Não. Por quê? Porque, imaginemos uma coisa. Eu sou líder, avaliei os funcionários, não é assim? E 10 funcionários têm avaliação negativa. Eu, em vez de ficar feliz, é bem feito para eles verem mesmo essa coisa toda, para saberem dos abusos. Eu tenho que saber que essa avaliação também está a mensurar a minha própria qualificação como líder. Essa avaliação é para eu saber também como é que eu consegui unir a equipa. É para eu saber se eu consegui me comunicar com clareza. Como é que eu consegui engajar a equipa. E também para saber se eu consegui acompanhar o processo. Por quê? Eu não posso simplesmente entregar a tarefa e sair. Isso aqui chama-se delargar. Delargar é o líder entregou a tarefa, eu não quer saber, só no fim é que vem saber se está feito, como está feito. Quer dizer, ele largou a tarefa. Agora, delegar é outra coisa. Okay. Ele dá a tarefa e acompanha o processo, né? De tempo em tempo, Delmira, vem aqui, vamos ver como é que está a tarefa, como é que estás a fazer a tarefa. Então, nesse caso, estou a delegar. Portanto, a avaliação também serve para que o líder se avalie, a avaliação dos funcionários, né? Serve para que o líder também se avalie e veja se ele é realmente a avaliação das escolas. Certo. Tanto com as escolas privadas e estatais? Não, as públicas. Públicas. Exatamente. Bom, estamos aqui a falar da função pública. Okay? Função pública. Então, nós todos os anos, no final do ano, pedimos que cada escola nos envie a avaliação de desempenho. Então, é óbvio que a escola faz a avaliação porque manda-nos. Agora, se faz bem ou faz mal, pronto, nós estamos depois de irmos lá também engajar a direção, conversar e ajudar a direção a fazer. Aliás, as direções de cada município devem também ajudar os diretores, aliás, porque eles também avaliam os diretores, né? Então servem de modelo para os diretores. E como é que funciona? Caso a instituição não envie a avaliação, há um padrão a seguir, há normas, caso a instituição não envie o modelo, nesse caso, este ano não tiveram nenhuma avaliação de desempenho. Se caso não enviarem, o que acontece? O princípio que eu disse aqui, o último princípio que eu me referi aqui, foi o princípio da obrigatoriedade. E é obrigatório. E se não mandarem? Não, a avaliação é obrigatória. Certo. Primeiramente, obrigatória. Temos um prazo, em geral, temos um prazo. As direções de escola devem trazer a avaliação. Em geral, a avaliação é feita até o primeiro trimestre do ano. Então, damos um prazo. As direções de escola devem nos trazer a avaliação até esse momento. Caso, por exemplo, a escola A, bem, né, a escola A não trouxe avaliação, a gente vai para lá, pedimos a avaliação e, no caso, quem vai ter a avaliação negativa é o diretor. Só pela demora já é, de fato, um indicativo, não é, da produção que a direção da escola faz. Certo. A avaliação é obrigatória. Certo. E realçar aqui que há coisas que antecedem a avaliação. Todo bom líder
deve criar o espírito da equipa, uma missão da equipa, deve conseguir engajar a equipa e especificar o que é necessário, né? Ou onde se quer chegar antes mesmo do início do ano letivo. Cada funcionário deve saber qual é a parte dele para o alcance do objetivo geral. Essas são mais importantes. E também agora mandar ali vamos dizer, um rala, né? Da gíria, um rala para todo o pessoal do Gabinete Provincial da Educação do Icolibengo, a todos os nossos colegas. Ok, muito obrigada.